Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do Messias Abidrushim. Antônio César Domingues Edo, espiritualista, leitor e estudante da Mensagem do Graal na luz da verdade. Essa obra é editada pela Ordem do Graal na Terra, no português brasileiro, www.graal.org.br, e pela Fundação da Mensagem do Graal, no português europeu e outros idiomas, mais de 20 idiomas, no site www.mensagemdograal.com.br. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. São 10 horas e 17 minutos, 21 graus, em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Tempo parcialmente nublado. Estamos estudando a mensagem do Graal, a dissertação O Filho do Homem. Procuro ler alguns trechos e fazer algumas reflexões. Dissertação 50, Filho do Homem, segundo volume da Mensagem do Graal. A Mensagem do Graal é uma obra em 3 volumes. A diferença entre o Filho do Homem e o Filho de Deus consiste em o Filho do Homem ser oriundo da divindade pura, mas ao mesmo tempo manter ligações com o espiritual consciente, de maneira a estar com um pé na divindade e com o outro na mais elevada região do espiritual consciente. Essa região mais elevada do espiritual consciente é a criação espírito primordial, é o ápice da criação. E lá atua Parzival, o rei dos reis, no Burgo do Graal, no ápice da criação. Nós, seres humanos, não somos originários do reino espírito primordial, e sim do reino espiritual, que foi uma consequência desse reino espírito primordial. Vamos dizer assim, é uma cópia mais fraca, vamos dizer assim, né? Que depois que o reino espírito primordial foi instituído, criado, vamos dizer assim, com as substâncias que sobraram, que não tiveram utilidade nesse reino espírito primordial, ele, vamos supor, ele vai adiante, ele vai para o espaço adiante e se transforma em uma nova espécie, que é a espécie espiritual, a substância espiritual de onde nós procedemos. Na criação tudo foi feito assim, desde que Deus modificou a sua natureza, porque Deus era um único ser. Ele era um único ser, e ele... Eu leio e também faço minhas teorias, dentro da lógica que eu contei na própria Mensagem do Graal, na literatura do Graal, enfim, em todas as pesquisas que eu faço. Todos os escritos também da época que Messias Abidrushim vivia na Terra, com os convocados, enfim, muitas coisas ele falava para os convocados, especialmente para Joseph Wagner, que ele escreveu um livro, Meu Caminho para a Sagrada Mensagem, para a Mensagem Sagrada e para o Senhor, até ele deixar esta terra.
Isso encontra no blogger do editor Rubens de Oliveira Santos. Nesse blogger é só digitar no Google, na busca do Google. Tem muitos escritos daquela época do Senhor. Né? E a gente vai lendo, pesquisando, vai se informando. O fundamental é a mensagem do grau mesmo, né? Para a salvação do ser humano, tem tudo que a gente precisa. Agora, em termos de pesquisa, de conhecimento, também de história, a gente já tenho aí, eu iniciei meu estudo, conheci a mensagem do grau em 1984. Então isso já tem aí 37 anos. Eu tenho 59, na época eu tinha 84, tinha 23 anos. Um leitor da mensagem me passou essa informação, né? E a gente sempre vai pesquisando os livros. Tem os livros de Rosélia Gonçalves também, que foi uma discípula do Messias Abidurchim, ela austríaca, naturalizada brasileira. Ela fundou a Ordem do Grau na Terra, uma entidade que eu fiz parte durante um curto período, 1991 a 1994. Eu conheci pessoalmente, né? Estive lá na sede da Ordem do Grau, frequentei algumas devoções e eu tive a oportunidade de conhecer essa que foi uma discípula do Senhor na época dele. Depois, posteriormente, ela foi consagrada pela luz como apóstola. E o livro principal que ela escreveu é o Livro do Juízo Final. Então é outra recomendação minha também. E outras, a verdadeira história de Jesus, enfim, com os fatos assim que as pessoas que seguem a Bíblia não conhecem, ou então pensam de forma errônea. Os principais é que ele era filho de um centurião romano, de nome Criolus. E também que o corpo terreno dele foi oculto. E eu também faço essa teoria, divulgo aí no Facebook, né? Eu tenho uma teoria, sempre divulgo, e eu tenho esperança que se faça uma investigação arqueológica num local que eu chamo, que é denominado de Calvário de Gordon. Quem quiser pesquisar aí no Google, é só digitar Calvário de Gordon em Jerusalém. Esse calvário tem uma rocha assim, que é semelhante, tem uns 15 metros de altura, que é semelhante a uma caveira, uma gigantesca caveira, né? E na órbita direita, no fundo da órbita direita, eu creio que está a entrada para o sepulcro curto de Cristo, onde foi ocultado o seu corpo. Então, eu acredito que nesse local serão descobertos os ossos de Cristo. É um lugar que todos conhecem, um lugar turístico, né? Eu creio que lá nunca foi feita uma investigação arqueológica. Esse local aí, ele é de propriedade dos árabes, né? No topo desse Calvário de Gordon tem um pequeno cemitério árabe, muito antigo, lá da época dos mamelucos, né? Que foi antes do otomanos, né? Acho que por volta de 1200, 1300, já tinha registro que existia esse cemitério árabe lá, né? Então é uma informação muito importante. Mas enfim, eu estava comentando sobre a Deus, né? Como que ele as criações, né? Que elas sempre dependem da substância, né? Quanto mais distante de Deus, ela vamos supor, ela é mais densa e menos luminosa. Agora, as substâncias, vamos dizer assim,
as únicas substâncias que não têm vida própria, né? E por isso não são eternas, elas se transformam, são os reinos materiais. O reino da matéria fina e da matéria grosseira, onde nós vivemos. E cada reino ele é de matéria grosseira, por exemplo, matéria grosseira e de matéria fina é dividido em 3 camadas, que é a mais densa, que nós estamos aqui na Terra, tem a mediana. Mediana, penso que é dos nossos corpos astrais, que é a forma, né? Tudo precisa de uma forma para ser construído. Você vai fazer um molde, né? Você vai construir uma peça, vou colocar qualquer uma peça aí de cozinha, vamos supor, de plástico. Você tem que fazer o molde, né? Tem que ter um molde para que aquela matéria, aquela substância plástica entre em estado líquido e depois, conforme é quente, né? Naturalmente tem que estar quente em estado líquido. E depois ela seca, vamos supor assim, ela esfria e está formado a peça, né? Vamos dizer assim que é mais ou menos assim que o nosso corpo humano terreno ele é formado. Primeiro surge o corpo astral. Isso para nós podemos encarnar aqui na Terra, né? Então, nosso corpo astral é o molde para depois se formar o corpo mais denso, grosseiro. E esse corpo astral é de matéria grosseira mediana. É quando a nossa alma já está, de matéria fina já está pronta para se encarnar aqui na Terra. Então, as matérias fina e grosseiras ela divide em três etapas, três densidades, né? Então, a própria matéria grosseira tem parte mais densa, a parte mediana e a parte mais fina. E a matéria fina também, de onde procede as nossas almas, também tem a parte mais densa da matéria fina, a parte mediana e a parte mais fina, vamos dizer assim. Mas é matéria também, ela se transforma, ela não tem a substância, vamos supor assim, dizer, eterna. Isso só surge no reino acima, que é o reino enteral, onde atua Zeus e Hera, os chamados deuses, né? Os grandes pequenos enteais, procedem tudo desse reino. Então lá já é uma substância eterna, porque os corpos assim, são eternos, eles não se transformam. A matéria fina mesmo é uma espécie diferente, muito diferente da matéria grosseira. Agora, aí é uma outra também, uma teoria não, uma visão que eu tenho, assim, uma ideia, que a substância, quando elas são diferentes, que constitui um reino, uma, um plano, vamos dizer assim, ele só pode estar no mesmo espaço se tiver a mesma espécie. Por exemplo, a matéria grosseira. Ela só pode estar no mesmo espaço, conviver no mesmo espaço, se tiver a mesma espécie no caso. Então, são a matéria grosseira, a matéria mediana e a matéria grosseira fina estão aqui junto conosco, nesse mesmo espaço. Elas estão aqui conosco. Agora, nós, seres humanos, na nossa essência, temos espírito. Então nós trazemos uma substância do reino espiritual, que é uma substância eterna, que é a nossa essência. Por isso que nós somos eternos espiritualmente, temos a nossa essência espiritual. E nossa missão como espíritos desenvolvidos é formarmos, com as nossas encarnações, com as nossas vivências, o corpo espiritual, que é o único que pode nos dar a eternidade. Porque nós não temos, vamos supor, no nosso plano, princípio, meio e fim. O princípio é que nós éramos centelhas
inconscientes, puras lá no reino espiritual. Mas tivemos que descender aos reinos mais densos para podermos vivenciar, receber os nutrientes para construirmos, vamos supor assim, com as nossas próprias ações, o nosso corpo espiritual, para tornando o autoconsciente para, depois de nossa morte terrena, ascendermos até o reino espiritual. Essa é a finalidade do nosso desenvolvimento. Agora, depois que veio o pecado, e o ser humano aderiu ao pecado, podemos nos perder para sempre, né? Através da morte espiritual, que é esse invólucro espiritual que estava sendo construído de forma errada, devido a nossas intuições de vaidade, ganância, sensualismo, tudo que sai do natural, né? O apego à matéria, tudo, as paixões assim desenfreadas. Porque o espírito, a nossa intuição tem que dominar, tem que ter, através da boa vontade, da luta constante contra os nossos defeitos, com nossos pendores, né? Para que possamos construir de forma limpa, bonita, o nosso corpo espiritual. Porque a partir daí nós vamos ascender e retornar, sermos uns servos úteis na vinha do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Se isso não acontecer, ficamos densos, nossa alma de matéria fina fica densa, carregada, e depois da morte não se liberta da matéria. Então, sobre essa questão da substância de ocupar o mesmo espaço, né, a ciência fala da antimatéria, matéria fina. Eu acredito que isso se refere à própria matéria grosseira. Então, vamos supor, a antimatéria, que eles imaginam que surgiu da matéria grosseira, mas é o contrário, né? A matéria grosseira que surgiu, né? Foi uma substância mais densa que se desprendeu da matéria fina, enfim, da matéria mediana e assim por diante. Então, no meu pensamento, o espaço é infinito. Isso é fato. Ele é finito, mas as criações, as substâncias são finitas, sempre serão finitas. Porque a criação paira no infinito. O espaço é o nada, é o zero absoluto, que a ciência física já identificou como sendo uma temperatura de menos 273,015. Então é essa que a ciência estabeleceu. É o zero absoluto, quando não existe nenhuma substância. Então, dentro do universo, assim, sempre tem alguma substância. Então, é um espaço além do universo físico. Porque a expansão sempre vai existir. Porque, justamente, que as leis de Deus já estão inseridas nesse contexto de sempre progredir, sempre evoluir, sempre se expandir. Então, sempre vai haver ampliação, evolução, e isso sempre vai existir desde que Deus decidiu criar algo a mais além de si. E desejou uma companhia, desejou uma outra experiência, né? Então ele decidiu por isso, e é uma decisão definitiva, não pode retroceder. Porque existe um pacto entre Deus e a criação, né? Ele fez esse pacto. Se ela se mantiver pura, ela sempre vai existir. Ele vai fornecer a irradiação para que ela se mantenha. Isso se faz no Pentecostes, quando na taça do Santo Graal, a pomba sagrada do Espírito Santo baixa na taça, no recinto do Graal, e descarrega aquela energia, vamos dizer assim, aquela irradiação divina, e borbulha o líquido rubro, e ele irradia para todas as criações e alimenta tudo que é criado. E essa mesma taça que existe no ápice da criação
espírito primordial, a meu ver, uma coisa lógica, tem que existir no ápice do reino divino. Tem que existir onde Jesus Cristo é o sacerdote e rei. Deus destinou aquele reino para ele. E no próprio reino ininteal, onde Deus Pai vive, é como se fosse um núcleo, como vamos fazer a comparação com uma estrela. A estrela tem seu núcleo, né? E tem um simbólico. Então poderia dizer que o núcleo seria o reino ininteal. E as camadas que o Sol tem seria o reino divino. Isso é uma comparação, né? E vamos supor o que está além do Sol, vamos supor assim os planetas, enfim, poderia ser comparado com a criação espiritual. A criação espiritual, ela tem o reino espírito primordial, tem o reino espiritual de onde nós descendemos, tem o reino enteal, os reinos de matéria fina e matéria grosseira. Então é isso. Então, a partir desse núcleo que foi a criação de Deus, surgiu depois em envoltório, que seria o reino divino, e depois se expandiu para a criação de espécie espiritual. E sempre vai distanciando da fonte, né, de Deus no espaço. Porque o espaço é o zero absoluto, ele é uniforme, ele é o nada. É o nada infinito. Sem nada, absolutamente escuro. E a substância, que são as radiações de Deus, tem que preencher esse espaço. E conforme um certo limite, se forma uma espécie. Depois que é construída essa espécie, é que nem uma construção. Tem um prédio, construir um prédio. Sempre tem as sobras da construção. E a partir dessas sobras se usa para outras finalidades, né? E até eu fiz essa reflexão falando sobre o reino de Deus, né? O Deus Pai vive, que é o reino ininteral, que seria o núcleo comparativamente do Sol, né? Então vamos supor assim, a gente pode fazer essa analogia também, que deve ser assim correspondente, pelo menos aproximadamente. Podemos ver que o núcleo do Sol, ele em relação ao diâmetro do Sol, ele é pequeno, né? Vamos supor, o diâmetro do Sol é de cerca de 1.300.000 quilômetros. Esse é o diâmetro do Sol. Agora, o núcleo do Sol, eu não estou assim, tenho assim de cabeça assim, o valor, mas deve ser mais ou menos um terço. Um terço. Então seria mais ou menos uns 400.000 quilômetros. Só que nesse núcleo que está, vamos dizer, talvez assim, uns 90% de toda a substância, de toda a matéria, vamos dizer assim, de todo o Sol. Então o núcleo concentra o principal, o fundamental, o essencial, o mais importante, né? E a partir desse núcleo que se expandiu as outras camadas. Ou seja, do que não era mais necessário no núcleo, ele foi expulso e formou-se as camadas do Sol, vamos dizer assim. E podemos, aí temos o reino divino. Agora, no caso de fazendo essa analogia com os planetas representam, acho que 1%, talvez nem isso, da massa que contém o Sol. Os planetas é algo assim quase insignificante, né? De conteúdo em comparação com o Sol. Poderia-se dizer que mesmo é algo assim semelhante, que a criação espiritual, quando surgiu, é algo assim mínimo
que já não era útil para o reino divino e foi expulso. São as sobras da construção e foi expulso para um espaço que não existia nada. É esse que está descrito na Bíblia, né? O faça-se a luz. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. As águas seriam essas substâncias que foram lançadas para fora, para que surgisse o reino espírito primordial. Depois que foi construído o reino espírito primordial, substâncias que sobraram foram mais adiante no espaço e surgiu o reino espiritual. E cada reino, né, tanto primordial como espiritual, o espiritual seria uma espécie de cópia do reino espírito primordial. E tem 7 planos. Tudo é no número 7, que é de Emmanuel, o Espírito Santo. Emmanuel tem 7 letras. Emmanuel. Então, tudo na criação ele é fundamentado no número 7. E o reino espiritual é uma cópia. Seria uma cópia mais fraca de uma outra espécie. Depois surgiu o reino enteral. Aí seria uma camada transitória entre o reino espiritual e os reinos materiais. Mas sempre vão avançando para o espaço. Né? Porque não pode conviver. Aí que está a questão. Né? O reino, vamos comparar, pela lógica. Né? O reino de matéria fina é de uma substância muito mais energética, mais poderosa, vamos dizer assim, do que o reino de matéria grosseira. Então, se tivesse convivendo no mesmo espaço, a outra energia muito mais poderosa, vamos dizer assim, aniquilaria essa espécie mais fraca. Seria mais ou menos isso. Então, precisa de um novo espaço para conviver. Estou tentando fazer uma analogia com o plano físico, né? Sempre existe, é possível fazer a analogia, né? Que da necessidade de um espaço, né? Às vezes algo muito mais poderoso, ele não pode ficar dividindo o mesmo espaço que algo mais fraco, porque ela vai aniquilar esse mais fraco. Então esse mais fraco precisa de uma distância, de um outro espaço para poder conviver. Bom, vamos fazer uma analogia assim de animais mesmo. Animais mais fortes eu estou me lembrando de uma espécie desses coelhos, né? Pequenos, né? Cobaias, né? Que tem raças, né? São parecidos, mas os mais fortes eles expulsam os mais fracos, né? Os mais fracos têm que ocupar um outro espaço, porque que é a lei do mais forte, né? Então é isso. Eu costumo fazer dessa forma. Eu leio, geralmente eu leio uma página, depois faço reflexões, mas eu não me atenho exatamente ao que está escrito. Procuro refletir e viajando um pouco sobre tudo que eu pude conhecer, que eu pude refletir sobre a mensagem do Graal, a literatura do Graal. Então, vamos ler novamente o trecho. A diferença entre o Filho do Homem e o Filho de Deus consiste em que o Filho do Homem ser oriundo da divindade pura, de maneira a estar com um pé na divindade e com o outro na mais elevada região do espiritual consciente. Esse espiritual consciente, então, seria a criação primordial. E então ele está no reino divino, o Filho do Homem, o Espírito Santo. A espécie dele ele é Deus, forma a Trindade, justamente com o Pai, com o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Mas ele está
vamos dizer assim, na parte mais densa do reino divino, para estar em permanente contato com o reino espiritual que foi a sua criação. E lá, no ápice da criação espiritual, está Parzival. Parzival é uma parte, uma pequena parte de Emmanuel, vamos dizer assim, um filho. Para uma compreensão terrena, é um filho do Espírito Santo. Só com a diferença que dentro deles, na essência, existe a substância viva de Deus, que é inenteal. Todos nós, criaturas, até as divinas, criaturas divinas, são enteais, são criadas. O próprio Lúcifer era enteal, é divino enteal, uma criatura divina, mas não inenteal, não criada, que tem a substância viva de Deus. O Filho do Espírito Santo, Parzival, tem uma pequena parte dessa substância de Deus para que o Espírito Santo pudesse atuar. E, enfim, a estrutura da criação é muito interessante, né? E precisa ser compreendida para as pessoas terem um pouco de noção, né? Tem que ter pelo menos noção, sair da ignorância. Hoje precisamos de sabedoria espiritual. Isso a lei de Deus exige de nós. Sem sabedoria, nós não obtemos a salvação. Daí o perigo da crença cega, né? Das religiões que pararam no tempo. Então, os pensamentos humanos interferiram muito. Isso principalmente na religião dita cristã, que hoje se transformou de religião divina para a religião luciferiana. Todos os cristãos servem a Lúcifer, não a Cristo. É por ilusão supor que um denominado autocristão serve a Cristo e a Deus. Por causa dos próprios pecados humanos que transformaram isso. Então, quando você entra numa igreja, você não está servindo a Deus, não. Você está entrando na crença cega dos dogmas falsos, da obra humana, que adulterou a mensagem de Cristo, interpretou erroneamente dentro das limitações humanas. Então, a mensagem do grau é a palavra do Espírito da Verdade que Cristo prometeu. Muita paz, muita luz. Shalom.